vontade de Deus. Eu espero que vocês estejam refletindo sobre este assunto, de preferência, se puderem, dar uma olhada também no blog da igreja, rever a mensagem escrita, que é mais rápida de ser assimilada, e o PowerPoint também está lá, para refletir melhor sobre as passagens que são citadas. Esse assunto, irmãos, tem uma praticidade enorme. A gente precisa pensar na vontade de Deus como coisa diária. Cada dia, de manhã cedo, você orar e pedir a direção de Deus para o seu dia. Nós somos desafiados em muitas decisões e procedimentos, comportamentos, relações. E nós precisamos agir de acordo com a fé que nós confessamos, agir de acordo com a vontade de Deus. Nós temos aqui, logo de início, uma rápida recordação. Se você não ouviu as mensagens anteriores, como eu já disse, elas estão no blog da igreja e você pode estudá-las com mais detalhes. Aqui é para quem ouviu, só para a gente retomar o fio da meada. Nós começamos dizendo o básico: Deus tem um plano para a humanidade, para a história e para a nossa vida em particular. E é isso que a Bíblia chama, e nós chamamos de vontade de Deus. O apóstolo Paulo, como nós vimos, citando o texto de Colossenses, orava para que os crentes que tinham sido levados a Cristo por sua instrumentalidade tivessem um pleno conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas. Se Paulo, que era um homem tão espiritual, tão bem relacionado com Deus, tinha tantas coisas pelas quais orar, ele orava para que os crentes tivessem um pleno conhecimento da vontade de Deus. Também vimos que Deus anela, Deus deseja intensamente revelar-nos a sua vontade. Às vezes demora um pouco, e nós pensamos que Deus ou não tem um plano a respeito do determinado assunto pelo qual estamos orando, ou ele não quer revelar a sua vontade, mas ele está mais pronto em revelar a sua vontade a nós do que nós em obedecê-la. Somos servos de Cristo, servos de Deus, e a palavra na Bíblia, doulos, tem o sentido de escravo, escravo mesmo, com duas implicações que nós historiamos aqui com mais detalhes. O escravo é comprado por preço, obviamente, e ele não pertence a si mesmo, mas ele é do seu Senhor. Se nós somos escravos de Deus ou escravos de Cristo, como a Bíblia fartamente ensina, nós não podemos conduzir a nossa vida como se nós fôssemos os donos, tivéssemos essa liberdade. Somos escravos, temos um Senhor a quem obedecer e a quem servir. O escravo não tem vontade própria, ele não é livre para fazer as suas próprias escolhas. Então, isso é o que nós já consideramos até aqui. Hoje, conforme o anunciado previamente, nós vamos ver as condições que Deus impõe para nos revelar a sua vontade. Ele quer revelar a sua vontade. A sua vontade é o melhor para nós. Mas como nós vamos saber a vontade de Deus? Ele tem condições, ele exige alguma coisa de nós. E o texto básico sobre este assunto na Bíblia é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, meus irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E continua: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, obrigado, irmão, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vamos analisar esse texto precioso sobre a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Notem inicialmente o que diz o texto no final: para que sejam capazes de experimentar
e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus exige algumas coisas nesta passagem para que nós sejamos capacitados, preparados para experimentar e comprovar a vontade de Deus praticamente na nossa vida. Uma outra tradução, que é a tradicional, revista e atualizada, diz para que experimenteis a boa, agradável vontade de Deus. O que significa experimentar? Testar, descobrir, ter certeza, vivenciar e poderíamos dizer mais. O que a gente descobre aqui é que a vontade de Deus não será conhecida por um processo intelectual apenas. Claro que a mente entra nesse processo. Nós usamos o conhecimento, lemos a Bíblia, procuramos entender, observamos circunstâncias, conversamos com Deus. Mas, principalmente, vamos conhecer a vontade de Deus, principalmente através de uma profunda experiência espiritual. Então, não é simplesmente estudando um determinado livro, não é fazendo um curso na escola bíblica dominical na igreja, muito menos na faculdade, que nós vamos conhecer e vivenciar e experimentar a vontade de Deus. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus. Logicamente, vida de oração, adoração, estudo bíblico, santidade de vida, na medida em que nós vamos conhecendo melhor o nosso Deus e tendo um relacionamento espiritual com Ele, mais facilmente nós vamos discernir a sua vontade e vivenciá-la. Veremos então que a vontade de Deus, como diz esse texto, é boa, é agradável e é perfeita. Então nós vamos estudar com base nesta passagem quais são as condições que Deus impõe, que Deus requer de nós. O que é que nós precisamos cultivar na nossa vida cristã e no nosso caráter para conhecer e vivenciar a vontade de Deus. O texto diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. O que isso quer dizer? Notem que o versículo começa com a palavra portanto. Isso liga esta passagem a tudo que Paulo já disse anteriormente. Ele vem falando determinadas coisas, e então, como que concluindo, tirando dali lições, ele diz, portanto, é uma conjunção conclusiva que significa, visto que, uma vez que é assim, visto tudo o que ele já disse, uma vez que é como ele já disse anteriormente, então façam isso para que vocês conheçam a vontade de Deus e a pratiquem. Esse, portanto, esse início de capítulo 12 divide a carta de Paulo aos Romanos em duas partes. Romanos 1 a 11 e Romanos 12 a 16. Isso acontece também em outras epístolas do apóstolo Paulo. Ele toma os primeiros capítulos para falar de doutrina. E depois ele passa a falar de vida prática. Como vivenciar essa doutrina que ele acaba de expor. Então, em Romanos 1 a 11, de modo geral, há aí muitos detalhes, mas se a gente escolhesse alguns temas destes capítulos importantes da carta de Paulo aos Romanos, a gente vê que ele fala de justificação, que é uma doutrina estreitamente relacionada com a nossa salvação. Ele diz nestes capítulos que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. A justificação quase equivale à expressão mais comum, salvação.
Nós somos salvos da culpa do nosso pecado, somos reconciliados com Deus e feitos então justos aos olhos de Deus. Perdoados os nossos pecados, não somos mais ímpios, não somos mais culpados destes pecados, fomos justificados pelo próprio Deus. Então é justificação. Depois ele fala, uma vez justificados, agora começa um processo de aperfeiçoamento na vida cristã. Começa o que a Bíblia chama de santificação. A palavra santo, como já foi dito aqui em outras ocasiões, significa separado. Separados para Deus, vamos viver como pessoas separadas do mundo, da impiedade, do pecado, da corrupção do mundo. E vamos viver como Deus quer que nós vivamos, fazendo a sua vontade. E a última palavra é glorificação, que tem que ver com o nosso futuro. Nós, embora justificados, embora sendo santificados, não somos perfeitos. Lamentavelmente, ainda pecamos. Nós ainda lutamos com essa nossa tendência para as coisas erradas. Mas chegará um tempo em que assim não será. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, os mortos serão ressuscitados, se eram cristãos, firmes na fé em Cristo Jesus, então eles serão glorificados, tornados perfeitos para o céu, para a eternidade. A Bíblia diz que nós o veremos a Jesus Cristo quando ele voltar, assim como ele é, e seremos semelhantes a ele. Então, porque isso está relacionado com a absoluta perfeição do céu, a glória de Deus, se diz que nós vamos entrar nesse processo de glorificação. A segunda parte da carta de Paulo trata da aplicação da doutrina ensinada até então. Eu falei segunda carta, é a segunda metade da carta, Romanos 12 a 16. Temos aí exortações, encorajamento para praticar aquela doutrina. Então ele fala de amor, relacionamentos humanos, os deveres de casados, pais e filhos, patrões e empregados, fala de relacionamento humano, fala de cidadania, obediência às autoridades, o nosso testemunho como cidadãos brasileiros. Somos íntegros, não somos corruptos, não somos violentos, criminosos, somos educados com as pessoas, então é a nossa cidadania. E fala de relacionamentos. No nosso versículo básico sobre a vontade de Deus, que está aí em cima, em cor amarela, diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Então, quando ele diz pelas misericórdias, ele está falando de tudo aquilo que ele ensinou. É pela graça, é pela misericórdia de Deus para conosco que nós somos justificados, que nós somos santificados e que nós seremos glorificados. Então, quando ele fala misericórdias de Deus, é a motivação para nos adequarmos à vontade de Deus. E quando ele fala das coisas práticas já mencionadas, ele está falando de nossa resposta agradecida a tudo aquilo que Deus fez e faz por nós. O que nós temos, então, como resultado de tudo isso? A experiência da vontade de Deus. Então, é um quadro aqui, um esquema para a gente procurar entender logo esse versículo inicial, que como vemos, numa primeira leitura, parece não dizer nada, mas vejam quanta coisa o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Prosseguindo, segunda condição para vivenciar a vontade de Deus: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo, judeu que era, conhecia muito, eu ia dizer sobejamente, mas surgiu uma brincadeira lá na família por causa dessa expressão que não é tão comum.
e os meus filhos gozaram de mim porque usei essa palavra, é uma palavra difícil. Não é difícil, não é? Mas então estou dizendo, perdi até o fim da meada. Paulo conhecia, não é? Conhecia muito, abundantemente, o Velho Testamento e todo aquele ritual de sacrifício de animais como expressão de adoração a Deus. Era o culto deles. Então ele agora, nesse contexto judaico de ritual, de culto, mediante sacrifício, e tudo aquilo apontava para o sacrifício que Jesus faria por nós, ele diz, o sacrifício agora é outro. A partir da morte de Cristo na cruz do Calvário, cessou aquele ritual de sacrifício animal. A carta aos Hebreus diz que Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ofereceu o sacrifício perfeito, que satisfez a justiça de Deus. E a Bíblia diz que ele ofereceu esse sacrifício de uma vez por todas, porque é perfeito. Então, agora não oferecemos animais. E o que Paulo recomenda que ofereçamos a Deus em gratidão pelo sacrifício de Jesus por nós, pela entrega de Jesus a nosso favor. Ele pede que nós nos entreguemos a nós mesmos. Não vamos oferecer animais que eram mortos, vamos nos oferecer a nós mesmos. Mas se somos nós, então é um sacrifício vivo e que é santo e agradável a Deus. Então nós estamos falando de quê? De uma entrega total. Colocar-se, figurativamente falando, no altar de Deus, como um sacrifício. Não é aquela ideia de, é tão difícil, é tão sofrido, mas eu vou fazer esse sacrifício. Eu vou fazer esse favor a Deus, vou fazer esse sacrifício hoje. Vou sair da igreja, vou sair de casa e vou lá na igreja participar do culto. Não é esse o espírito com que a gente vem aqui cultuar a Deus. Pelo contrário. É sacrifício porque é uma entrega. Assim como os animais eram doados, eram dados e oferecidos a Deus e mortos ali no altar. Então nós nos entregamos. Entregamos não esse momento, mas a nossa vida, os nossos projetos de vida. Queremos que tudo contribua para a glória de Deus, para o seu serviço, para o avanço do Evangelho. Queremos que a nossa vida seja usada por Deus, para a sua glória e para o benefício da sociedade. O sacrifício é vivo, como eu já expliquei, ele é santo. Basta lembrar que no sistema sacrificial do Velho Testamento, a ovelha era santa. A partir do momento em que ela era separada do rebanho e colocada à parte numa ceva, e ficava à espera do sábado, quando no templo de Jerusalém ou no tabernáculo no deserto, ela seria sacrificada. Então se dizia, é santa ao Senhor, porque é separada para aquele ato de culto, vai ser ofertada a Deus. Nós somos santos nesse sentido, separados para Deus. E é agradável a Deus. Deus se agrada em que nós lhe ofereçamos a nossa vida, o nosso serviço, o nosso amor. Isso é o que nós chamamos mais comumente de consagração. Sagrado é aquilo que é santo. Então nós somos consagrados. É o processo de separar-se para Deus, de entregar-se a Deus. Então Paulo está dizendo, façam isto pelas misericórdias de Deus. Entreguem-se, tendo em vista todos os atos de misericórdia, a justificação, a santificação, a glorificação, tudo aquilo de que Paulo já falou. Então, pelas misericórdias de Deus, façam isso, entreguem-se a Deus. Repetindo as palavras, aí procurando entender melhor, façam isto pelas misericórdias de Deus, quer dizer, porque
Deus os justificou, tem que ver com a nossa história de vida cristã. No ano tal, eu me converti a Cristo, fui justificado, fui perdoado, fui reconciliado com Deus, me tornei um cristão, um discípulo de Jesus Cristo. É a história passada. No presente, nós estamos sendo santificados, aprendendo a viver como filhos de Deus. É o processo de santificação. E, como eu disse, no futuro, nós seremos glorificados, feitos perfeitos para viver na eternidade com Deus Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. A outra coisa, a terceira condição que Deus impõe para nos revelar a sua vontade, para que nós a vivenciamos, é separação do mundo, que tem que ver com a já referida santificação. Então, Paulo, nesse texto de Romanos 12, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Já é bastante enfático, não é, irmãos? Mas nós queremos entender melhor isto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. A outra versão diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Eu gosto mais, e vocês vão perceber logo à frente, porque essas duas palavras, conformar e transformar, há aqui um jogo de palavras no original grego que é bastante interessante. Eu geralmente não costumo citar grego, até porque eu já esqueci quase tudo que estudei, mas aqui, irmãos, as duas palavras gregas nos ajudam a entender melhor de que o apóstolo Paulo está falando. Suscematizestai, que palavra esquisita. A tradução é: não vos conformeis. É o verbo conformar no grego, que na primeira versão, que é a Nova Versão Internacional, NVI, está traduzido com a palavra amoldar, porque é este o sentido mesmo. A outra palavra, traduzida como transformem-se, ou transformai-vos, é metamorfustai. E aqui você já vai reconhecendo alguma coisa, não é? Em português, nessa raiz grega. A tradução é transformar. O que você já percebe aqui? Na palavra grega, aparece ali a raiz esquema. E nós temos a palavra esquema em português. A tradução é conformar. Aparece a palavra forma. Então, Paulo está dizendo o quê? Não se amoldem ou não se conformem com este mundo. Quer dizer, não entrem no esquema do mundo. Não se conformem com o mundo, quer dizer, não entrem na forma do mundo. As irmãs, quando fazem um bolo, colocam o bolo numa forma. É a mesma palavra. E o bolo vai assumir a forma da forma. Se a forma tem a forma de coração ou de estrela, esta será a forma do bolo. Então a Bíblia está dizendo exatamente isto: não entre na forma, não se conforme com a cultura, não seja liberal como as pessoas que não têm o temor a Deus e não conhecem a Bíblia. Não aceite tudo que a televisão diz. Não concorde com tudo que o professor universitário ensina. Não aceitem esses valores mundanos. Falava-se mais no passado, em termos de igreja, sobre o perigo de sermos mundanos. Se alguém aparecia na igreja com ideias ou até roupa que não caracteriza propriamente a moral cristã, os valores cristãos, a sexualidade cristã, e isso é perigoso, mas havia um certo julgamento
A fulana está muito mundanizada. Isso é mundanismo. Mas maledicência também é mundanismo. Consumismo também é mundanismo. Mentira, grandes mentiras ou mentirinhas, também é mundanismo. São coisas do mundo. E nós não devemos aceitar, não devemos nos conformar, não devemos fazer igual. Entenderam então o que Paulo quer dizer? Àqueles que desejam sinceramente conhecer e vivenciar a vontade de Deus, não podem ser mundanos, não podem aceitar a cultura naquilo que ela contradiz os valores cristãos. Nós temos uma cultura brasileira, nós temos um folclore brasileiro, nenhum problema, cultura é cultura. Mas onde a cultura fere valores cristãos, ela o faz tanto aqui como na Arábia, como nos Estados Unidos, na Alemanha. Cada país tem aí os seus hábitos, a sua cultura e coisas inofensivas, mas cada país também tem suas ideias e seus valores que ferem os valores evangélicos e cristãos. E seja no Brasil, seja em qualquer outro país, se somos discípulos de Jesus, nós não nos conformamos com aquilo que as pessoas que não têm o temor de Deus ensinam ou vivem. Não vos conformeis com este século ou com este mundo. Isso tem que ver, logicamente, com a forma exterior, o esquema ou a moda do mundo. Já notaram como moda muda? As coisas evoluem. A sociedade pensa uma coisa hoje, daqui a 5 anos, se tanto, aquilo já mudou completamente. E, infelizmente, vai mudando para pior. Vai se corrompendo cada vez mais. Isso é tão importante hoje, irmãos, porque nós estamos vivendo uma era de liberalismo no mundo inteiro. Não vou entrar em polêmica sobre determinados temas que estão aí na mídia, porque no momento não é uma palestra sobre esses temas, mas vocês devem imaginar algumas coisas aí que estão aí sendo discutidas nas escolas e na mídia e etc. E se nós discordamos, nós somos retrógrados, nós somos radicais, nós somos preconceituosos e outras palavras mais. Em defesa da liberdade individual, eles acabam nos roubando a liberdade. Nós temos que concordar com tudo. E não vamos concordar, porque nós não vamos nos conformar. Pode ser hoje a ideia defendida, o valor defendido em todos os países do mundo, mas não é o que a Bíblia ensina claramente. São algumas coisas que não ficam na pendência de uma interpretação presbiteriana, ou metodista, ou católica. São coisas absolutamente claras na Bíblia, e se a gente pensa na santidade de Deus, na criação de Deus, então não é difícil ter uma opinião bem firmada. Agrade ou não ao mundo, porque nós não temos que agradar ao mundo, nós temos que agradar ao nosso Deus. Nós já fizemos aquele sacrifício de entrega, de consagração. Não somos do mundo, somos de Deus. E é a Deus que nós queremos agradar. Então, não vos conformeis com este mundo. Agora, a outra palavra, metamorfustai, tem o sentido de transformar. E você vê outra vez que na palavra grega aparece a raiz morfê, que tem que ver também com forma. E a palavra portuguesa transformar traz claramente a palavra forma outra vez. Só que, por isso o grego é útil aqui,
Antes é a forma exterior, a aparência, as ideias, o esquema, a moda. Mas quando fala aqui para nós nos transformarmos, a palavra tem um sentido de forma interior. E como se percebe na palavra grega, é uma metamorfose. E metamorfose é o quê? É um ajustamento a uma forma exterior, fazer o que todo mundo faz. É algo que vem de dentro para fora, que tem que ver com a natureza, com o caráter. E é disso que Paulo está falando. Ao invés de nos conformarmos com o que todo mundo pensa, todo mundo que não tem o temor a Deus, que não segue a Bíblia, que não é cristão, no sentido bíblico do termo, nós nos transformamos interiormente. O Espírito Santo nos renova interiormente. Nós vamos assimilando pela leitura, pela oração, pela adoração, os valores que vêm de Deus. Isso vai nos transformando, vai formando um caráter. É como acontece aí com a lagarta que vira borboleta, é uma mudança. Algo meio asqueroso se transforma numa linda borboleta. Podemos pensar que nosso pecado, antes da nossa conversão, a nossa índole, a nossa velha natureza, era uma coisa meio asquerosa para Deus, mas quando o Espírito Santo entra, quando Jesus entra na nossa vida, começa uma renovação, uma metamorfose, que Jesus chamou de novo nascimento, e que a Bíblia refere tantas vezes regeneração. Algumas passagens bíblicas. Jesus, na noite em que foi traído, instituiu a Santa Ceia. Ele disse aos seus discípulos muitas coisas bonitas, e entre elas disse: vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. Seus discípulos já haviam crido em Jesus, se tornado discípulos de Jesus. Então Jesus diz para eles: estejam bem lembrados, não se esqueçam, vocês não são do mundo, tanto quanto eu não sou do mundo. E ele acrescenta: é por isso que o mundo odeia vocês, porque vocês não fazem as coisas que eles fazem, vocês não pensam como eles pensam, vocês são loucos para eles. Vocês não são do mundo. Contem, portanto, com a perseguição. Contem com o ódio do mundo. Gálatas 1, 3 a 4. Essa eu quero ler aqui para vocês. Diz assim: a vocês, Paulo, começando a carta aos Gálatas, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que, notem bem, se entregou a si mesmo por nossos pecados. Ele fez o sacrifício antes de nós e por nós. Se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória e todo louvor. Cristo se sacrificou, se entregou por nós na cruz. Para quê? Para nos resgatar, nos comprar de volta, nos libertar desta presente era perversa. Parece que é notícia do jornal de hoje. Foi escrito há 2001 anos e, todavia, a sociedade já era corrupta, a sociedade já era perversa. E, meus irmãos, talvez muito pior do que hoje. Porque os judeus, os discípulos de Jesus, viviam nesse contexto do Império Romano. E nós conhecemos um pouco da história, sabemos que o Império Romano caiu de podridão moral.
homossexualismo, imoralidade, infidelidade, ganância, violência de todo tipo. Cristo morreu para nos resgatar desta presente sociedade perversa. Nós já fomos resgatados, por que nós vamos nos conformar com o padrão de vida deles? É para sermos diferentes. E sal da terra e luz do mundo. Influenciar e não sermos influenciados. O outro texto é de Pedro. Pedro, nesse contexto, está falando mais às mulheres, mas é claro que isso se aplica aos homens também. Falando às mulheres, ele diz: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Olha a forma exterior. Como cabelos trançados. Deixa eu dar uma olhada por aqui. E joias de ouro, muito menos no Rio de Janeiro, ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior. Olha a metamorfose. No ser interior que não perece. Beleza demonstrada, essa do ser interior, num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Claro que Pedro não está censurando o zelo das mulheres com a sua aparência física. E quanto mais zelo tiverem, mais os homens agradecem. Agora, não deixa isso virar vaidade, obsessão, dinheiro demais, tempo demais, preocupação demais, narcisismo. Não se preocupe tanto com isto, como deve se preocupar com a beleza interior, que é o caráter. Que coisa terrível, uma mulher linda, muito bem tratada, salão de beleza quase todo dia, mas um mau caráter. Leviana, faladeira, infiel ao seu marido. Então é disso que Pedro está falando. E ele foi inspirado pelo Espírito Santo. É válido para os homens. Não se preocupem tanto com as coisas exteriores. Academia, musculação, sarado, etc. e tal. Não é? Como deve se preocupar com o caráter. Meus irmãos, o caráter que se manifesta, aqui diz espírito dócil e tranquilo, isso pode ter muitas aplicações, mas numa palavra, o caráter, a integridade, a bondade, o respeito, a gentileza, seja do homem ou da mulher, tudo isso, irmãos, tem, diz o texto, um grande valor diante de Deus. É a metamorfose. Será que nós estamos nos metamorfoseando, ou seja, sendo santificados? Será que nós estamos nos tornando mais bonitos no caráter, na personalidade do que éramos há pouco tempo atrás? Estamos crescendo, evoluindo como instrumentos de Deus neste mundo? E 1 João 2, 15 a 17 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa, e assim também a sua concupiscência, a sua vaidade, a sua cobiça, essas coisas pelas quais o mundo luta, as quais dá tanto valor. João está dizendo: irmãos, não amem isso. Isso tudo passa. Até a beleza física, o vigor físico, a saúde, tudo passa. Mas o homem interior se renova e se prepara para a eternidade com Deus. Não passa.
E por fim, nós temos a renovação da mente, já insinuada até aqui, mas agora voltando ao texto, ele diz tudo isso que já foi dito pela renovação da vossa mente. Ou seja, a tal metamorfose ocorre mediante uma renovação constante do nosso modo de pensar, da nossa parte espiritual. Então, como isso acontece? Obviamente, lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, a revelação do querer de Deus para a nossa vida. Tudo o que Deus planejou em termos de realizações pessoais e caráter, tipo de gente que devemos ser, está na Bíblia. Então, é lendo a Bíblia. Não é aquela leitura preguiçosa, deitado na cama, com sono, com televisão ligada. É abrir em qualquer lugar aqui. Essa é uma Bíblia relativamente nova no meu uso, então ainda está pouco riscada, mas aqui já, abrindo ao acaso, em Lucas, já está bastante riscada. Não tenha receio de estragar o livro, papel, porque Bíblia você compra outra e é relativamente muito barata. A Bíblia é para ser estragada mesmo. O livro, o papel. Pelo manuseio, ela se desgasta. E você risca, e você anota. E é assim que nós aprendemos. Eu estou me lembrando de uma Bíblia cor-de-rosa, que foi o primeiro presente que eu dei à dona Márcia. Quando nós mal começamos a namorar, daí a pouco chegou o aniversário dela, eu comprei uma Bíblia cor-de-rosa, mandei gravar o nome dela, botei uma dedicatória bonita, não é? Olha, a Bíblia está guardada até hoje, dentro de um saco plástico para não estragar, mas ela está envelhecida pelo uso. Mas a certa altura compramos outra e outra e outra e outra. Quando o meu filho Benjamin nasceu, nós lhe demos o nome do meu pai, falecido 1 ano e meio antes. E então a minha mãe doou para o Benjamin II a Bíblia do Benjamin I, meu pai. Com uma dedicatória muito linda. E a Bíblia do meu pai estava toda arriscada. Quantas vezes, criança, adolescente, entra sem bater no escritório do pai, eu tropecei no meu pai que estava de joelhos atrás da porta, orando, com seu caderninho de oração, e a sua Bíblia toda arriscada. A gente aprende no lar a fazer isso. Ensine aos seus filhos. Nós temos uma Bíblia mais nova do que esta é a nova versão internacional, a outra é a versão transformadora, que o Clinton até sugeriu a gente adotar aqui no nosso culto, substituindo essa, que é a NVI, e a outra nós temos uma versão dela na cozinha, em cima da torradeira de pão. Claro que quando vai torrar o pão, a gente tira a Bíblia dali, né? Bíblia torrada não dá muito certo. Mas depois do café, a gente lê um capítulo da Bíblia e nós oramos juntos. No último domingo desse mês, eu devo fazer aqui uma pregação sobre família, é o mês do lar. Então, nós vamos falar também sobre isso, a importância da vida de oração e da leitura bíblica pelo casal. Lendo a Bíblia, irmãos, é que nós vamos transformar o nosso homem interior. Participando de estudos bíblicos, porque algumas passagens da Bíblia não entendemos muito bem, então, estudando juntos, trocando ideias, tem alguém ali ministrando que estudou mais tempo, quem sabe fez um curso de seminário e poderá explicar melhor as passagens, participando de estudos bíblicos, e nós temos aí os nossos pequenos grupos, que têm esse propósito, entre outros, ouvindo sermões. Não precisa ser tão comprido como às vezes os meus são, não é? Aliás, eu fico aqui num conflito, não é? Primeiro, se falo isso, e segundo, o que falo.
mas abrindo bem o coração, eu até pediria desculpas a vocês por domingo passado ter falado 1 hora e 4 segundos. Eu, quando vi, ouviu, Lucila, isso no blog da igreja, no site da igreja, eu fiquei, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? A gente vai falando, eu inseri no sermão preparado várias histórias que lembrei na época, na hora, e até pedi a Lucila, por favor, tira do ar. Deixa o pessoal só ler o texto. Agora, qual é o meu conflito? Qual é a minha dúvida? Que com quanto eu deva ter, e todos os pregadores e palestrantes, o cuidado com a didática, com a objetividade. Não há desculpa para pecar nesse ponto. Todavia, em se tratando de igreja, em se tratando de pregar a palavra de Deus, para o que a gente pede a iluminação do Espírito Santo, e sendo da nossa responsabilidade deixar o Espírito agir, sendo que é pregação da palavra de Deus, o coração precisa falar mais do que o intelecto, sem o desprezar, então é preciso haver também o desejo de ouvir. Não devemos ouvir sermões, puxa, 20 minutos, já está na hora de parar, e 30 minutos, e já está ficando chato. Não podemos ouvir sermão e participar de culto assim, irmãos. Outro dia eu postei aí no WhatsApp, nos grupos da igreja, uma palavra muito pesada de um pastor coreano. Não sei se vocês ouviram, mas deve ouvir. Que pregando aqui no Brasil, olha, ele pegou pesado com a igreja brasileira. Ele falou demais das pessoas que se movimentam durante o culto, saindo dos seus lugares. Ele disse que isso lá na Coreia não acontece absolutamente. Ele falou dos atrasos no começo do culto, dos atrasos de aviões nos aeroportos. Ele manifestou uma estranheza enorme com estas coisas no Brasil. E ele disse na sua palavra que lá na Coreia, alguns cultos regularmente começam e terminam, às vezes, 4 horas depois. E ninguém sai do seu lugar. E nós tivemos um grupo de coreanos visitando a nossa igreja, porque eu tinha 3 famílias coreanas na igreja, lá em Recife, e meus irmãos, eles realmente mostram um fervor, um interesse. Quando aquela gente começa a orar, a gente estremece. E vocês sabem que as igrejas maiores do mundo estão na Coreia do Sul. Assembleia de Deus Presbiteriana, todas as denominações, as maiores igrejas, são mais de 10 mil pessoas em cada igreja. E eles têm reuniões de oração às 5 horas da manhã, com aquele frio, e o pessoal vai. É o que nós chamamos de avivamento. Que, aliás, já pedi a Lucila para digitar ali algumas mensagens que nós temos impressas, que eu preguei lá em Recife e que deverá ser, se Deus assim confirmar, mas eu estou planejando a minha próxima série de mensagens. Como é que a gente consegue esse despertamento espiritual? Esse interesse? Isso, eu não quero perder essa pregação. Eu deixo qualquer coisa, mas eu não quero perder esse culto. Esquece a hora. Bebe a palavra. E a vida é santificada. Não se conformam com o mundo. Transformam-se interiormente. E há um avivamento. A igreja afeta a sociedade, muda leis. E como o nosso Brasil está precisando disso. Então, vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, em junho e julho. Então, participando de estudos bíblicos, ouvindo sermões, com toda a atenção e interesse, adorando e louvando. A equipe de louvor não vem aqui para oferecer um show, um entretenimento.
ela vem para enlevar as nossas almas à presença de Deus e nos preparar para ouvir a palavra. O que emperrou aqui? Tenta passar aí um quadro, porque aqui parou. Eu acho que foi o Will que bloqueou ali o meu sermão, está achando que está demorando. Ah, lá chegou, aqui não. Bom, 1 Coríntios 15, 17, é um texto bastante conhecido. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. Renovou-se, passou por uma metamorfose. As coisas antigas, o velho modo de pensar, que era mundano, passaram, a história. Agora, diz o texto, tudo se fez novo. Então, concluindo, além da consciência de escravo, sobre o que já falamos, é necessária uma entrega total ao Senhor, a tal consagração, sem conformismo com a cultura vigente e renovando-se continuamente. E assim vamos conhecer a vontade de Deus. No próximo domingo, permitindo Deus, como saber a vontade de Deus? Algumas orientações práticas sobre, e aí, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Cumpridas as condições, e vamos